nome, Senhor Deus, seja glorificado. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, professor. Boa noite, reverendo Leandro Antônio de Lima. Boa noite a todos que nos acompanham neste nosso terceiro encontro teológico sobre a fé reformada. O tema em estudo é a escatologia, um dos temas muito polêmicos da teologia reformada e que está em ligação com a predestinação e o batismo, mas o que nos anima é que esses temas e referências se encontram na Bíblia, só podem ser pregados se o irmão entende ou a irmã entende. Está conosco o reverendo Leandro Antônio de Lima, um dos grandes eruditos da teologia reformada na área de teologia sistemática, com muita ênfase em estudo em escatologia, doutor em letras na literatura pela Universidade Mackenzie, com tese sobre o livro de Apocalipse, professor residente no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação André Jampa, atuando no Novo Testamento e Teologia Sistemática. Dentre vários livros e artigos, é autor da Razão da Esperança, Teologia para Hoje, 2006, que foi editado pela editora Cultura Cristã, As Grandes Doutrinas da Graça, que são 10 volumes, pela editora Odisseu, Brilhe a Sua Luz, o Cristão, os Dilemas da Sociedade Atual. Também tem o livro Futuro do Calvinismo, os Desafios e Oportunidades da Pós-Modernidade para a Igreja Reformada, autor de uma ficção intitulada Olá, de 2012. Também, por sinal, ele é o nosso professor, que nos deu ano passado a Teologia da Revelação e a Teologia, o módulo sobre a escatologia. É pastor presbiteriano da Igreja de Santo Amaro, é casado e pai de 2 filhos, se a memória não me trai. Um filho. Também o professor é um dos grandes pesquisadores. Ouvimos que ele está a fazer um comentário sobre o livro de Apocalipse, mas vamos ouvir dele, poderá dar a informação, como é que está a este preciso momento. Também é diretor do Instituto Reformado de São Paulo, que muita gente aprende lá. Então, nós também gostaríamos de pedir ao professor para saudar o povo angolano, principalmente alguns membros da Igreja Congregacional que nos acompanham, e também para dirigir quais são os requisitos fundamentais para o ingresso do Instituto Reformado de São Paulo. Boa noite, professor. Está à vontade. Boa noite, meu irmão, pastor Cândido. Um grande prazer, uma grande alegria encontrá-lo aqui online e também poder encontrar os irmãos aí de Angola, né, da Igreja Congregacional, talvez de outras igrejas também. E é uma grande satisfação, né, uma graça podermos, nesse dia, aí à noite, aqui ainda é tarde, né, começando a noite agora, podermos conversar sobre escatologia, os assuntos da palavra de Deus, né? Eu tenho um filho, né? É o Victor, não são 2, é um filho. E é isso. As demais informações estavam todas corretas. Eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, quais são os requisitos para o ingresso no Instituto Reformado? Hoje, às vezes, há muita dificuldade para viajar. Também estamos a ver esse sistema da pandemia que está quase a colocar as barreiras. E os estudos à distância hoje está a ajudar muito o crescimento da igreja. Quais são os requisitos? Olha, é muito fácil entrar no Instituto Reformado porque ele basicamente não tem, né, requisitos. Nossa ideia foi criar um centro de estudos, eu, o próprio reverendo Augustus, né, que os irmãos conhecem também, o reverendo Sérgio e mais alguns colegas, nós decidimos criar o Instituto Reformado para que ele pudesse alcançar o máximo possível de pessoas, né, a custos muito baixos. Então, a gente espera, né, que o aluno tenha o 2º grau, o ensino médio, né, pronto, completo, para ele poder fazer o curso. Mas, eventualmente, alguém muito autodidata, que consegue ler bem, mesmo não tendo essa formação, consegue bem fazer o curso.
e pode entrar em qualquer momento do ano, né? Basta acessar o site, né, o institutoreformado.com.br, e se inscrever em qualquer disciplina avulsa. São atualmente são quase 50 disciplinas avulsas que nós temos, ou escolher um dos programas completos, né, que são divididos por áreas. Teologia sistemática, são 9 disciplinas, né? Cada uma dura um mês, mais ou menos, entre 1 e 2 meses o aluno leva para fazer. Embora também, se ele quiser ficar fazendo 6 meses essa disciplina, ele pode fazer, né? Não tem um limite de tempo. Mas, digamos que entre 1 e 2 meses seria suficiente para alguém fazer uma disciplina. Então, né, são 9 para o programa de teologia sistemática, são 9 para o programa de teologia bíblica, também 9 para a teologia pastoral, e, na verdade, teologia bíblica são 11 disciplinas, tem 2 de grego e hebraico, introdutórios, né, que fazem parte desse programa. E a gente tem o programa completo do nosso irmão Augusto Nicodemos, né, que é o Teologia Reformada, e agora o novo que vai começar em outubro, que é Teologia e Espiritualidade. Né? Então, os irmãos podem se inscrever sem grandes dificuldades. Os custos, eu não sei como é que fica, né, com relação à Angola, né? Para o Brasil, são muito acessíveis, porque o aluno paga R$ 50, né, a disciplina aqui no Brasil, e ainda recebe livro grátis, né? Para Angola vai ser um pouco mais difícil de mandar os livros, a menos que alguém venha para cá em algum momento, pode até levar os livros para os irmãos, a gente doa os livros gratuitamente, mas aí teria uma certa dificuldade de enviar pelo correio no momento, mas em algum momento alguém vai para lá, pode levar, né? Tem maneiras de fazer isso. Muito obrigado, professor, pela essa informação, porque nós temos muitos angolanos a fazer a formação e os nossos livros sempre compramos na editora Fiel, o Cultura Cristã. Este não é grande problema em enviar os livros. Temos muitos angolanos a estudarem no Brasil. Podem nos ajudar. Basta alguém fazer a inscrição e acompanhar as aulas. Isso. O objetivo fundamental é mesmo para o crescimento da igreja, do ponto de vista espiritual. Os livros, eles não fazem parte do curso. O curso é totalmente online, 100% online. Né? Os livros são doações para o aluno poder ir formando uma pequena biblioteca em casa, né? Então, são livros de referência, mas não são... O aluno não precisa dos livros para fazer o curso. O curso é totalmente online, com vídeos, aulas ao vivo, totalmente online. Muito obrigado, professor. Obrigado pela essa informação. Professor, a teologia reformada costuma reconhecer que os cristãos sinceros diferem em suas visões sobre vários assuntos acerca da questão do milênio. Mesmo as confissões e os catecismos reformados afirmam uma série de verdades cardeais acerca da teologia bíblica e a doutrina das últimas coisas. Professor, o que é a escatologia? Irmão, escatologia, a palavra, né, significa estudo das últimas coisas, escatom, né, um termo grego que significa o fim, né, então as coisas finais, né, então seria o estudo das últimas coisas. Mas hoje em dia, quando nós falamos de escatologia, nós não estamos apenas nos referindo ao que vai acontecer no fim dos tempos, mas também em tudo que Deus está fazendo no presente para que se chegue ao fim dos tempos, né? Então, nesse sentido, escatologia é algo que perpassa toda a Bíblia, não é só algo do livro do Apocalipse ou de algumas passagens dos evangelhos ou das cartas ou dos profetas, mas nós podemos dizer que a Bíblia como um todo ela é escatológica. Por quê? Porque, como um todo, ela está apontando para o fim. E ela está mostrando como é que Deus vai chegar ao final do seu plano, né? Ao final do seu propósito. Então, escatologia é algo de grande importância, porque não é só uma questão de saciar a nossa curiosidade sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, né? A gente tenta estudar essas coisas também à luz da palavra de Deus, mas mais do que tentar entender, né, satisfazer a curiosidade dos crentes sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, escatologia quer nos mostrar, né, o poder de Deus que está à nossa disposição no presente, para que nós sejamos instrumentos
instrumentos dele para a construção desse futuro que está por vir, né? Então, por isso que é algo grandioso. É evidente que existem, né, aqueles aspectos mais particularizados da escatologia, como o irmão mesmo mencionou, que aí sim nós vamos ter, né, diferentes interpretações entre os vários grupos protestantes, né, ou evangélicos, geralmente mais relacionado à ideia do milênio, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também daqui a pouco. Eu acho que é onde mais há uma certa distinção aí, né, entre as posições escatológicas. Muito obrigado. Professor, a volta de Cristo é uma doutrina essencial, mas uma doutrina dos últimos dias que se concentram apenas nisso. É para muitos teólogos reformados que, em vez de limitar o conceito de últimos dias à volta de Cristo, o Novo Testamento ensina que os últimos dias se estenderam desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Olhando pelos acontecimentos do mundo, agora estamos acompanhando a pandemia, mortes, guerras. Será que estamos nos últimos dias, professor? Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos, sim, nos últimos dias. Mas, como o irmão mesmo disse, nós temos que entender o que isso significa, né? O que significa a expressão, o termo bíblico, os últimos dias. Então, quando lá no Antigo Testamento os profetas falavam dos últimos dias, eles estavam apontando para o futuro, para o momento em que Deus iria cumprir suas promessas para com Israel, né? E o momento máximo em que Deus começou a cumprir as suas promessas foi justamente a primeira vinda de Jesus, né? A vinda do Messias. Então, a vinda de Jesus é, tecnicamente, eu estou falando da primeira vinda, né? Não da segunda. A primeira vinda de Cristo é o começo dos últimos dias. É o começo da chamada era escatológica, a era do Espírito, né? Tudo o que aconteceu, ou seja, os grandes eventos, o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, a sua subida aos céus, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, todos são eventos escatológicos e são eventos que inauguram os últimos dias. Basta ver que o próprio apóstolo Pedro, né, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e as pessoas começaram a questionar ali o que estava acontecendo, porque os apóstolos começaram a falar nas línguas daquelas pessoas que estavam lá presentes e que eram estrangeiras, né, de várias nações debaixo dos céus. Então, aquela confusão, né, ficou na mente de muitos, porque aquelas línguas misturadas, né, sendo faladas ao mesmo tempo por várias pessoas, e aquilo causou espanto das pessoas. Pedro, então, se levantou e fez o primeiro sermão cristão, né? A primeira pregação cristã oficial, digamos assim. E o que ele disse? Né? Ele começou exatamente falando para aquelas pessoas. Irmãos, o que está acontecendo hoje aqui é o que foi anunciado pelo profeta Joel. E ele diz, eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então note, o apóstolo Pedro disse, com todas as letras, que a profecia de Joel, que dizia a respeito aos últimos dias, estava se cumprindo naquele dia, lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então, tecnicamente, teoricamente, os últimos dias começaram ali. Porque são os últimos dias escatológicos, né? O que falta? Falta o último dos últimos. Então, nós estamos nos últimos dias? Sim. Mas já chegamos ao último dia? Não. O último dia ainda não chegou. Os últimos dias já começaram. Mas será que estamos próximos do último dia? Bom, aí é um pouco subjetivo, né? Essa resposta sempre vai ser subjetiva, vai depender do modo como nós interpretamos o cumprimento das profecias, né? Eu acho que todo cristão sempre deve ter a expectativa de que o último dia esteja próximo, né? Esteja acontecendo o mais breve possível. Isso é uma expectativa, uma esperança escatológica, uma expectativa pela vinda de Cristo. Mas também é verdade que o Senhor Jesus disse que algumas coisas tinham que acontecer antes de ele voltar.
e que sem que essas coisas acontecessem, ele não voltaria, né? E quais são as coisas que Jesus disse que precisavam acontecer? Ora, elas estão lá em Mateus 24. Jesus disse que precisaria acontecer uma série de eventos. Ele começa dizendo assim, a gente poderia ler essa passagem, irmão Cândido? Como é que fazemos? Sim. Podemos, né? Podemos, professor. Está à vontade, professor. Os sermões escatológicos de Jesus, sim. Isso, lá em Mateus 24. Note, não sei se os irmãos conseguem acompanhar nas suas Bíblias aí, né? Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Então, no versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Então, eles perguntaram isso. Quando é que vai ser o fim dos tempos e que sinal nós temos de que o Senhor vai voltar, né? Então, Jesus começa dizendo o seguinte no verso 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, olha, até aqui o Senhor falou de sinais genéricos, não sinais exatos, específicos. Então, sinais como guerras generalizadas, né? A gente já teve aí, né, guerras mundiais, terremotos, pandemias, né? Na narrativa de Lucas, ele fala sobre epidemias, inclusive, né? Mas o que ele diz desses sinais? Ele não diz que são sinais de proximidade. Ele diz que são sinais de garantia. Ele chama eles de princípio das dores. O que significa essa expressão princípio das dores? Ora, Jesus está usando a ilustração do parto, da hora do parto. Quando uma mulher grávida, né, ela está chegando o momento de dar à luz, ela começa a ter as primeiras dores. Chama-se princípio das dores. As primeiras dores da hora do parto. Mas quando a mulher começa a ter aquelas primeiras dores, não significa que a criança vai nascer em 5 minutos. Nem que vai nascer em 10, em 20, né? Ela terá que ter muitas outras contrações ainda, né? Para que finalmente a criança possa nascer. Mas olha que interessante. Quando a mulher que está para dar à luz tem as primeiras dores, ela tem certeza de uma coisa: a criança vai nascer logo. Ela vai nascer em breve. Mas ela não sabe exatamente quando. Pode demorar 1 dia até, 2 dias até. Entende? Então, esses sinais que Jesus disse, guerras, terremotos, fomes, epidemias, não são sinais de proximidade, de iminência. Vai nascer a criança agora, em 5 minutos. Não. Não são sinais de proximidade, mas são sinais de garantia. Porque quando a mulher começa a ter as primeiras dores, ela sabe que a criança vai nascer. Ela sabe que está chegando a hora. Mas essa hora pode demorar um pouquinho mais ainda. Então, na sequência, Jesus fala dos sinais de proximidade. Aí são bem específicos. Ele vai falar aqui de perseguições, ele vai falar de apostasia e de pregação do evangelho. Basicamente, essas 3 coisas. Ele fala sobre o aumento das perseguições, ou seja, perseguição no mais alto nível possível contra o povo de Deus. Ele fala sobre apostasia. Apostasia é quando as pessoas abandonam a fé, ou quando seguem falsos pregadores, quando o cristianismo não é mais verdadeiro na sua maior parte, né? Então, isso é apostasia. E, finalmente, ele fala de pregação do evangelho. Então, essas 3 coisas provavelmente ainda não aconteceram plenamente. Nem a plena perseguição nós vemos ainda, nem a plena apostasia nós vemos ainda, e também não vemos ainda o evangelho totalmente pregado em todos os lugares do mundo. E é por isso que eu entendo que nós estamos mais perto do último dia, evidentemente, mas ele não será
tão rápido, porque precisa antes acontecer, né, o cumprimento desses sinais que Jesus disse. O apóstolo Paulo, falando sobre apostasia, veja que Jesus disse que um dos sinais era a apostasia. Os irmãos entendem o que é a apostasia, né? Apostasia é quando uma pessoa se descrente, segue a igreja e de repente ela abandona tudo e começa a pregar algo totalmente diferente, contraditório, né, à mensagem de Cristo. Basicamente isso é um apóstata. Né? Quem será o chefe dos apóstatas? O anticristo. O apóstolo Paulo diz lá na sua primeira carta, né, sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz o seguinte, olha, que ninguém vos engane, dizendo, Jesus já veio, Jesus está voltando, Jesus está aqui, ele está lá. Ele fala, não, porque ele não virá sem que antes venha a apostasia e seja revelado, né, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, né, a ponto de assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo nos disse que antes de Jesus voltar, antes da volta de Cristo, tem que aparecer o anticristo. E o anticristo, até agora, ele realmente não apareceu ainda. Nós já tivemos vários anticristos genéricos, mas o anticristo final e definitivo não veio ainda. E é por isso que Paulo falou isso. Primeiro tem que vir o anticristo, depois vem o Cristo. Né? Como o anticristo não veio ainda, não apareceu ainda, eu não posso dizer que a volta de Cristo vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou semana que vem. Né? Temos que esperar se cumprir os sinais. Muito obrigado, professor. Está conosco o professor Leandro Antônio de Lima, professor da Universidade Mackenzie, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, e também o diretor do Instituto Reformado. Nos acompanham aqui muitos irmãos. Temos aqui o irmão Henrique Cuvingua, Alceu Demóstenes, José Abraão Lumanhula, Teo Felix, o pastor José Luguele, o irmão Dias Nogueiras, Hélio Pontes, Alberto Soma Miguel, também pastor congregacional, e professor, aqui um jovem, e também está conosco o pastor Pedro Canivete de Andrade, por sinal foi aluno do professor no módulo da revelação ainda este ano, que tem os 10 volumes do professor, que falam sobre a graça. Que bom, graças a Deus. Um grande abraço a todos aí, especialmente ao pastor. É mesmo isso, é mesmo isso. Professor, o Agnello Nelo, ele levanta aqui uma questão. Qual é a diferença, a relação existente entre a escatologia bíblica e a escatologia cristã? Será que há uma diferença? Ele quer saber disso, dessa situação. Sim. Olha, note, escatologia bíblica, eu entendo que é o que importa, né? O que realmente importa é a escatologia bíblica. Por quê? Porque se ela for, né, cristã mesmo, ela será bíblica, necessariamente. Por que eu estou falando disso? Porque eu sei que existem vários movimentos, né, escatológicos dentro do cristianismo que não são bíblicos e que analisam, né, a escatologia ou a partir de visões dos próprios profetas, né, que lideram certos movimentos. Então, a escatologia daquele movimento ela é toda liderada por visões e por profetas. Né? Qual a garantia, qual a certeza de que isso é correto? Nenhuma. Né? Então, eu prefiro a escatologia bíblica, porque ela é bíblica, né? A palavra de Deus. Também houve, mais recentemente, né, um movimento, especialmente dentro dos círculos mais liberais de teologia. É provável que os irmãos tenham um bom contato com isso, né? Que se falou muito sobre escatologia, mas mais uma perspectiva filosófica, né? Estou falando de autores como Wolfhard Pannenberg, Jürgen Moltmann, né? Eles falaram muito sobre a fé cristã como escatológica. Mas não tinha a ver com a Bíblia, né? Praticamente nada a ver com a Bíblia. Tinha mais a ver com a ideia de que a fé cristã iria servir a um propósito escatológico no mundo, de melhorar o mundo, né? Aquela coisa toda de obra social e de... Os irmãos
conhecem esse discurso muito bem, né? Então, um compromisso com, né, o mundo, nesse sentido. Você falou muito de escatologia cristã. Mas essa escatologia cristã não é escatologia coisa nenhuma, né? Porque ela não é bíblica. Não sendo bíblica, no meu entendimento, não serve para muita coisa. Muito obrigado, professor. O tema dos últimos dias, professor, tem levantado muitas situações na vida dos membros, principalmente as correntes de algumas igrejas, principalmente as neopentecostais, que pregam o imediatismo e até alguns fixam datas para enganar muita gente, que daqui a 2000 e tal, 2020, 2030, será o fim do mundo. Qual é a mensagem que o professor pode passar para os membros, pastor, que nos acompanham nesse preciso momento? Olha, é muito simples. Se qualquer pessoa disser, olha, Jesus vai voltar na data tal, no ano tal, você não precisa nem esperar acontecer, você já pode colocar já a legenda, falso profeta, né? Por quê? Vai errar com toda certeza. Por que vai errar com toda certeza? Porque o próprio Cristo disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, né? Somente o Pai. Então, se alguém se dá, né, ao direito de dizer que sabe, então é o próprio Deus na Terra, só pode ser, né? Porque a pessoa está acima dos anjos, está acima do próprio Cristo. Porque Cristo disse, a respeito daquele dia e hora, nem eu sei. Né? Então, veja a arrogância de alguém que vai tentar fixar a data de Jesus. Se alguém disser para você, olha, vai voltar no dia tal, você não precisa nem esperar, tá? Já pode. Meu irmão, você é um falso profeta. Meu irmão, coisa nenhuma, né? Você é um falso profeta. Porque não tem jeito. O próprio Cristo disse que não sabia a data, os anjos não sabem, e você sabe. Eu prefiro, né, dizer que ninguém sabe. Realmente. Muito obrigado, professor. A questão do milênio, o reinado de Cristo na Terra durante 1000 anos, é relacionada em sua maior parte à interpretação de Apocalipse 20. E, por sinal, foi o doutoramento do professor Leandro. E, em geral, esta passagem é abordada em 3 modos, todos inteiramente aceitáveis para a teologia reformada. E temos aqui pré-milenista, pós-milenista e a milenista, que alguns dizem que não creem no milênio porque tem a milenista. O professor pode explicar essas 3 posições e depois, no fim, terminar com o pré-milenismo dispensacionalista? Sim, de fato, as 3 posições, né, conhecidas como amilenismo, pré-milenismo ou pós-milenismo, encontram defensores, né, dentro da teologia reformada, apesar de que provavelmente a maior parte dos reformados sejam amilenistas, a maior parte dos reformados são amilenistas, mas existe um bom contingente de pós-milenistas e mais recentemente, eu diria, né, antigamente não havia muito não. Antigamente, que eu estou falando, há algumas décadas atrás, se você voltar lá para o século XVI, XVII, aí você vai encontrar muitos pós-milenistas lá também. E os pré-milenistas também sempre estiveram presentes. Qual a diferença, né, entre as 3 posições? Bom, eu vou tentar começar pela ordem. Então, a posição mais antiga que se tem notícia na igreja provavelmente tenha sido o pré-milenismo, que nós chamamos de pré-milenismo histórico. A gente vê alguns pais da igreja defendendo essa posição, como, por exemplo, Justino, Irineu, Tertuliano, né? Eles eram todos pré-milenistas. O que eles acreditavam? Que o mundo ia durar 7.000 anos, que essa ia ser a duração da existência do mundo, 7.000 anos. E que, então, durante 6.000 anos, né, as coisas seriam mais ou menos como são agora, e no 7º milênio é que seria o milênio. Então, por exemplo, o Justino ele entendia que era uma semana inteira, né, que ia durar de anos ou de milênios a existência do mundo. E por isso que eles entendiam assim, que Jesus voltaria no final do 6º milênio. No final do 6º milênio, Jesus voltaria. E aí, o 7º milênio seria o milênio, e depois o 8º para frente já seria o estado eterno. Essa é a posição chamada pré-milenismo histórico. Ninguém mais acredita nisso hoje em dia, né? Isso foi modificado. Até porque, se fosse verdade,
Nós teríamos que estar nessa conta, né, exatamente agora, no sétimo milênio. Teria começado no ano 2000, né, o sétimo milênio. Mas essa posição, então, ela foi bastante defendida entre o final entre a metade do segundo século, né, e o início do terceiro. Depois disso vieram os amilenistas, com principalmente aquele homem, aquele teólogo chamado Agostinho de Hipona. Ele era um pré-milenista, né? Mas ele mudou de posição depois de estudar mais, né, a própria Bíblia, as Escrituras. Ele entendeu que não fazia sentido essa distinção, vai durar 6.000 anos, depois vai ter o sétimo milênio, que vai ser o milênio e literal aqui nesse mundo. Ele começou a entender que essas passagens de Apocalipse deviam ser interpretadas simbolicamente e não literalmente. E aí ele chegou à conclusão de que, na verdade, o milênio diria respeito não a um período literal, né, de 999 anos mais um, depois da volta de Cristo, mas que é algo que acontece durante toda a história cristã, toda a era cristã, desde que Jesus ressuscitou. Né? E que seria, então, nada mais, nada menos do que a conversão, as pessoas ressuscitando espiritualmente, estavam mortas dos seus delitos e pecados, né? E ao se converter, elas ressuscitam espiritualmente, e quando morrem, né, as suas almas sobem aos céus, e vão ficar lá nos céus com Deus durante todo o período até que Jesus volte. Aí, quando Jesus voltar, acaba o milênio. Então, essa posição ficou chamada como amilenista. Por que amilenista? Porque não é que ela diz que não existe milênio. O que ela quer dizer é que o milênio é espiritual e não físico. E que o milênio acontece agora e não no futuro. Então, nesse entendimento, o milênio começou com a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, né, ele deu início ao reino milenar. E quando ele voltar lá no final, né, na segunda vinda dele, ele termina o milênio e começa o estado eterno. Então, essa posição, ela vê o milênio como sendo concomitante com o tempo presente. Então, veja, pré-milenismo, milênio começa depois da volta de Cristo. Amilenismo, milênio começa com a ressurreição de Cristo e termina com a volta de Cristo. Pós-milenismo é um meio termo entre essas duas posições, porque o pós-milenismo entende que o milênio vai acontecer meio que automaticamente neste mundo. E assim, depois que Jesus voltar, né? Ou seja, Jesus volta depois do milênio, por isso que é pós-milenismo. Por causa da pregação do evangelho, por causa da expansão da cultura cristã em todo o mundo, os pós-milenistas entendem que esse mundo vai se transformando aos poucos, vai melhorando gradualmente, vai se extinguindo toda a doença, todo o sofrimento, ou seja, né, vai cristianizando o mundo pela pregação do evangelho. E aí a gente vai automaticamente entrando numa era dourada de paz e prosperidade globais. E aí estaremos no milênio meio sem perceber. Opa, já começou o milênio. Quando? Não sei, faz uns 50 anos, faz uns 100 anos, as coisas estão muito melhores. E aí Jesus vem depois, né, para coroar o milênio, como se fosse a cereja do bolo, né? Ele vem para coroar o momento do milênio. Então, essa posição, né, é chamada de pós-milenismo. Como eu disse, né, todas essas três posições encontraram defensores em toda a história da igreja e também, né, encontram defensores atualmente dentro da fé reformada. Aí surgiu uma quarta posição, mais recente, questão de 200 anos, mais ou menos, né, surgiu a posição chamada pré-milenismo dispensacionalista. Ela tem uma diferença, né? Porque ela acaba entendendo não só o milênio como algo que vai acontecer depois da volta de Cristo, mas também ela entende que toda a história humana se divide em 7 dispensações. E que a última dessas dispensações que é o milênio. E ela divide a volta de Cristo em mais de uma parte.
Então, Jesus viria primeiro só até as nuvens, de uma forma secreta, arrebataria a sua igreja de uma maneira secreta, levaria a igreja para o céu, onde ele ficaria 7 anos lá no céu com essa igreja. Nesse intervalo, surgiria na terra o anticristo, que por 7 anos ficaria aqui nesse mundo, por 3 anos e meio ele é bonzinho com os judeus e com os cristãos nominais, né, que ficaram, e depois de 3 anos e meio ele começa a perseguir esses dois grupos, né? E no final dos 7 anos de tribulação, Jesus volta, né, agora sim, totalmente visível, não só uma volta secreta das nuvens, mas vem com toda a sua igreja do céu, destrói o anticristo, né, e aí começa o milênio. Aí fica 1000 anos na terra, reinando de Jerusalém, e depois acontece mais uma revolta, né, do diabo no final do milênio, quando ele é solto, e aí acontece o estado eterno. Essa posição chamada dispensacionalismo, ela já é mais difícil de ser encontrada entre os reformados, né? Porque ela, na verdade, tem mais problemas. Ela vai contra a própria compreensão, né, da Bíblia, da aliança, né, bíblica, porque ela entende que o que estrutura a Bíblia são as dispensações. E os reformados entendem que é a aliança, né? E os reformados entendem que só existe uma aliança, da criação à consumação. Deus renovou essa aliança várias vezes, 5. Porém, só tem uma aliança. Já os dispensacionalistas entendem que cada dispensação é diferente, cada uma tem a sua maneira de salvação, a sua forma de se relacionar com Deus. Então, tem rupturas, né, no programa de Deus, de acordo com o movimento dispensacional. De acordo com o movimento aliancista, não tem rupturas. Deus está com o mesmo propósito do Éden ao novo céu e nova terra, né? Ou seja, da criação à consumação. Muito obrigado, professor. O pastor Andrade pergunta, professor, o professor considera saudável a posição de pastores que preferem escapar do assunto da escatologia sob pretexto de criar divisões na igreja, não tomar partido para nenhuma das posições ocorrentes? Olha, eu entendo que a gente tem que realmente evitar ao máximo possível, né, criar divisões na igreja. E acho, inclusive, que não se deveria, né, ter divisões por causa do modo como as pessoas acreditam no milênio, né? Se o milênio já é agora ou se ele vai ser no futuro, em última instância não vai mudar, né, a salvação eterna de ninguém. Então não é um assunto que a gente devia brigar por causa disso. Agora, é perfeitamente saudável ter a sua posição e defender a sua posição e estudar isso. Por quê? Porque, na verdade, compreender, né, quando será ou como será a volta de Cristo é muito importante para nós vivermos corretamente no presente. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Se você acredita que a tribulação não vai atingir os crentes, você não se prepara para ela, porque você acha que você vai embora antes, né? E aí, se você tiver que enfrentá-la, você não vai saber o que fazer. Então, se você entende, acredita que a tribulação vai atingir os crentes, então você, como pastor, como pregador, você vai alertar a igreja a se preparar, né, a ficar atenta. Como ladrão na noite, Jesus voltará. Então, então faz diferença. Tem diferença, assim, tem implicações. Mas, em última instância, ninguém será salvo ou condenado porque crê que o milênio é pré, pós ou a. Ninguém vai ser mais salvo, né, ou menos salvo por causa disso. Então, não se deve permitir que essas discussões criem divisões. Se criarem divisões, é porque elas estão sendo discutidas de maneira imatura, né? Então, aí, na verdade, o problema não está na discussão, está na imaturidade da igreja, que não consegue discutir aquele ponto, aquele assunto, né? Agora, veja, a gente tem pessoas, entre nós mesmos, né, nossos colegas, que têm as posições diferentes. Eu tenho alguns colegas que são pré-milenistas históricos, eu tenho alguns que são pós-milenistas.
Só não tem, como eu disse, né, dispensacionalista realmente não tem nenhum entre nós, porque realmente é uma posição, nós entendemos que ela é mais uma ficção, né, do que uma interpretação bíblica fiel. Mas nós convivemos tranquilamente, ninguém vai brigar por causa disso. Então não tem motivo para fugir da discussão se ela for conduzida de maneira madura, né, e equilibrada. Sim. Muito obrigado, professor. As 3 posições concordam com os 5 pontos. Cristo voltará em glória, os justos e os perversos serão ressuscitados dentre os mortos, um julgamento final ocorrerá, 4, aqueles que forem justificados em Cristo serão recompensados com a vida eterna nos céus e na nova terra, os perversos serão condenados ao castigo eterno. Realmente isto é que nos anima, apesar de cada um ter a sua posição, mas quase todos estamos envolvidos em 5 pontos. Isso é que anima a igreja reformada. É verdade, é verdade. Esses 5 pontos são pontos comuns, né? Entre posso até dizer as 4 posições, né? A única diferença, talvez, nesse ponto, né, é que se você assume uma posição pré-milenista dispensacionalista, você atribui algum tipo de justificação que não é pela fé. Pelo menos naquele período depois, quando vem a tribulação, né? Esse talvez seja um dos pontos mais complicados mesmo, porque se você tiver salvação durante os dias da grande tribulação, né, sem o Espírito Santo, como se diz, então não será uma salvação pela graça, né? Será uma salvação pelas obras. Eu já vi alguns dizerem que será uma salvação pelo martírio. A pessoa vai ter que, mas não deixa de ter salvação pelas obras, né? Se é pela sua própria morte, então você é uma obra sua. Então seria só essa a diferença. Mas as outras 3 posições, elas realmente não têm nenhuma discordância em termos de salvação, né? Não tem nenhuma discordância nas outras 3 posições. Muito obrigado. O estudo da escatologia, professor, inclui o estudo da parúzia, a aparição de Cristo, arrebatamento, a ressurreição, o anticristo, o céu e o inferno. Professor, a minha situação é a seguinte. Geralmente a teologia liberal defende que o inferno é apenas imaginário, porque quem é descartar, acho que pega o universalismo. Qual é a posição, qual é o conselho que o professor pode passar sobre essas influências que têm aparecido na igreja? Olha, um dos pilares da fé cristã, da Bíblia, né, é o entendimento de que existe condenação para os perversos, que existe condenação para os perdidos. Condenação não é a mesma coisa que extinção, né? Uma extinção, um mero desaparecimento não é uma condenação, é, de certa maneira, uma recompensa, né? Porque não vai experimentar qualquer revés, né, pela sua posição. E a Bíblia é bastante clara, né, ao afirmar a respeito das penas eternas. A gente não sabe como elas serão. Então, tentar dizer, olha, é assim ou é dessa maneira, nós não sabemos. Não existe uma clara explicação, né? A Bíblia usa metáforas para falar sobre as penas eternas. Ela usa a metáfora do fogo, né? O fogo eterno. Jesus foi quem mais falou sobre o fogo eterno. É interessante isso, né? Porque na boca do Filho de Deus é onde nós mais encontramos a expressão fogo eterno, né? E ele realmente usou muito essa metáfora, né? Falando do lago de fogo, da Geena, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga, né? Ele usou muito essa expressão para apontar as penas eternas. Também se fala de trevas, escuridão, choro, ranger de dentes, né? São expressões, metáforas, né, que mostram não uma extinção, não um desaparecimento, mas que mostram um estado de muito sofrimento, de terrível sofrimento. Então, nós não podemos ignorar essas claras expressões utilizadas por Jesus, pelos apóstolos, né, para falar sobre as penas eternas. Então, eu creio que
os cristãos, é claro que ninguém se anima, ninguém se alegra, né, em falar sobre as penas eternas, falar sobre o inferno, falar sobre o lago de fogo. Ninguém se alegra com isso, mas é uma doutrina necessária, é um ensino bíblico que precisa ser sempre reafirmado, né? Não com o objetivo de criar pânico, criar medo nas pessoas. A pregação do evangelho, ela fala muito mais sobre graça, salvação, perdão, reconciliação, né? Mas deixa claro também que quem não se arrepender, né, vai ter que assumir, né, as penas eternas. Então, não se pode, no meu entendimento, repudiar o ensino bíblico a respeito das penas eternas e continuar sendo um cristão bíblico. Realmente, realmente. Muito obrigado, professor. Há 4 abordagens primárias para o livro de Apocalipse: a visão preterista, a visão futurista, a visão historicista e a visão idealista. Será que essas abordagens definem a nossa interpretação do livro de Apocalipse, professor? Olha, isso eu acho que fica mais no campo dos técnicos, né? Aquelas pessoas que vão escrever seus comentários e muitas vezes elas assumem uma posição, né, mais historicista, mais idealista, mais literalista. E eu confesso que eu tenho dificuldade de assumir uma única posição assim, né? Porque, sabe, o Apocalipse é ele que dita a regra, é ele que diz como é que tem que ser, como é que ele tem que ser interpretado. Então a gente não pode ir para ele com um pacote totalmente fechado e dizer vai ter que ser assim e só assim. A gente estaria tentando encaixá-lo, né, dentro de uma caixa onde ele não cabe, porque ele é muito maior do que isso. Eu lembro sempre daquele personagem da mitologia grega, né, chamava Procrusto, e ele tinha uma cama, e ele recebia hóspedes. Só que a cama dele era assim, né? Se o hóspede era grande demais, que passava da cama, cortava um pedaço fora para o hóspede caber na cama. E se o hóspede era muito pequeno, esticava para poder ficar no tamanho exato. Muitas vezes a teologia, né, as posições teológicas fazem isso com a Bíblia, fazem isso com os textos, né? Porque corta fora aquilo que não cabe no pacote teológico e estica o que parece muito pouco, o que parece muito pequeno. Né? Não é uma boa maneira. Então, eu acho que todos esses termos, né, que você usou aí, você falou sobre preterismo, futurismo, né, historicismo e idealismo, né, eu diria, você tem essas 4 coisas no Apocalipse. Sim. Em determinados momentos, né? Em alguns momentos você vai perceber que você pode usar essas 4 ferramentas, né? Geralmente me perguntam assim, porque eu acho que a discussão maior está entre o que é literal e o que é simbólico. Eu acho que essa discussão maior. O que é literal, o que é simbólico, né? E eu entendo que o Apocalipse é um livro simbólico por natureza. Simbólico por natureza, porque é uma literatura apocalíptica, a qual é cheia de simbolismos. Então, eu tenho que interpretá-lo simbolicamente, a menos que ele exija que seja interpretado literal. Então, se o próprio livro exige que eu interprete algo literalmente, eu interpreto literalmente. Deixa eu dar um exemplo. Você tem já no capítulo 1 uma visão, né? O Senhor Jesus aparece e ele no meio dos candeeiros de ouro, né? Dos 7 candeeiros de ouro, e ele segura na mão 7 estrelas, né? Então, Jesus, o Filho do Homem, no meio dos 7 candeeiros de ouro, com as 7 estrelas na mão. Ok, então você sabe que isso é um símbolo. Sabe que não é uma visão literal, é um símbolo. Agora, você vai ter que encontrar a interpretação para este símbolo. O que são os 7 candeeiros? O que são as 7 estrelas? Se o próprio livro não nos dissesse, né, nós teríamos que conjecturar e tentar chegar a alguma interpretação a partir, né, da nossa própria hermenêutica. Mas, no caso, o próprio Jesus dá a interpretação. Porque no final do capítulo 1, ele diz para João,
Quanto ao que viste, né? Quanto ao mistério, ele diz: os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Certo? Então, agora, não tem como simbolizar o negócio. Ele já deu uma interpretação. Ele disse: são as 7 igrejas. Quais? Éfeso, né, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Né? São as 7 igrejas. E na sequência ele fala: e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Fechou. Eu não posso agora querer interpretar simbolicamente algo que Cristo disse, que é literal, que é isso. Mas quando eu não tenho essa interpretação, eu tenho que lembrar do símbolo. Eu tenho que olhar para o símbolo. E não tomar o símbolo como literal. Porque Jesus não tem 7 estrelas literalmente na mão. Ele está falando dos 7 anjos das 7 igrejas. E não existem em algum lugar desse mundo 7 candeeiros de ouro. São as 7 igrejas. Então, o símbolo e a interpretação. Quando o próprio livro nos dá a interpretação, a gente para aí, não precisa ir adiante. Okay. Essa é a interpretação. Quando não nos dá, nós temos que olhar para a interpretação simbólica. Ok. Professor, realmente há uma dúvida que se levanta sempre. As igrejas reformadas optaram pelo método gramático histórico. E a pergunta é: por que em Apocalipse nós dissemos que tudo é simbologia? Sim, mas note, nós usamos o método gramático histórico em Apocalipse. A gente usa o mesmo método. Só que nós estamos respeitando o gênero literário do texto. Note, quando eu vou interpretar, vou mudar só para... Vou pegar um outro exemplo, né, que fora de debate, para ficar mais claro. Como é que eu interpreto um salmo? Como é que eu interpreto um salmo de Davi? Como é que eu interpreto o Salmo 23? Como é que eu interpreto o Salmo 91? Eu não vou olhar para aquele salmo e ler aquilo como uma história literal, né? Eu vou olhar para aquilo como uma poesia. Eu tenho que entender que aquilo é uma poesia. E eu preciso, então, usar as ferramentas do método gramático histórico aplicadas a um gênero literário chamado poético. Quando eu for interpretar uma parábola de Jesus, certo? Ele contou uma parábola, uma história ficcional, no caso, com uma mensagem. Então, eu vou usar os recursos do método gramático histórico, porém aplicados a um texto parabólico, né? A um texto ficcional. Então, eu vou entender, né, a mensagem daquele texto enquanto ficção. Porque eu não posso interpretar aquilo que, né, Jesus ensinou literalmente. Ele mesmo disse: um semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, nasceu, mas morreu por causa do calor do sol. E uma terceira parte caiu entre os espinhos, nasceu também, mas morreu por causa da concorrência dos espinhos. Só uma quarta parte caiu em terra boa e produziu a 160. Ele está falando sobre o quê? Sobre agricultura? O interesse de Jesus é ensinar como é que nós temos que semear no campo. Essa parábola foi escrita, Jesus a contou para nos dar lições da agricultura? Não, né? Não é essa a intenção de Jesus, nos ensinar como plantar trigo lá no campo e como colher trigo lá no campo. Não foi para isso. Ele próprio deu a interpretação. Ele vem e diz: olha, o semeador, né, sou eu, a semente é a palavra de Deus, o solo à beira do caminho são aquelas pessoas que recebem, que não entendem a palavra, vem o diabo e as leva embora. Então, veja, ele mesmo disse que as aves do céu são um símbolo do diabo, na parábola, na história. Então eu não tenho que ficar pensando nas aves, eu tenho que pensar no diabo, que vem e rouba a palavra do coração. Então veja, eu estou usando o método gramático histórico, mas eu estou entendendo que a história que Jesus contou não é uma história literal, ele não está preocupado com o semeador literal, ele está preocupado com pessoas que ouvem a palavra de Deus e a recebem ou não. E está explicando as razões, os motivos pelos quais umas recebem e produzem fruto, outras não recebem e morrem. Então, o Apocalipse é isso. Eu não tenho como interpretar literalmente
um dragão com 7 cabeças e 10 coroas. E eu não tenho como interpretar isso literalmente. Eu preciso do símbolo, eu tenho que entender que isso é um símbolo. Agora, existe alguma coisa por trás desse símbolo. É isso que eu tenho que entender. Não tem como interpretar literalmente que Jesus ele tem uma espada que sai da sua boca, que ele não tem língua. No lugar da língua é uma espada. Jesus é assim, literalmente? Não, é uma descrição do poder da sua palavra. Né? Então, Apocalipse não dá para interpretar literalmente, porque se interpretar literalmente, não vai entender nada, não vai conseguir compreender nada. Então, os símbolos estão ali, como estão em várias outras literaturas da Bíblia, mas eu tenho que buscar a interpretação desses símbolos. Geralmente, é a própria Bíblia que nos dá essa interpretação. Não é a minha subjetividade que vai dar o significado aos símbolos. Por isso que a exegese, a interpretação, é gramático-histórica. Por quê? Porque eu vou buscar a interpretação desses símbolos a partir do próprio texto. Sim, está à vontade, professor. Pode explicar. Não, eu acho que já deu, já expliquei. Ok, muito obrigado. Professor, o Apocalipse 20 é onde nós encontramos um dos versículos que Satanás está amarrado. E o que se levanta, se Satanás está amarrado, por que tanto mal? Será que continuam a fazer as suas ações? Sim, mas o que as pessoas, mais uma vez, né, não percebem é que o texto do capítulo 20 diz que ele está amarrado para apenas uma coisa. Lá é dito assim: para não mais enganar as nações. Para não mais enganar as nações. Então, não está dizendo que ele não pode fazer um monte de coisa. Está dizendo que ele não pode fazer isso. Né? E o que é isso? O que é enganar as nações? É manter as nações nas trevas do pecado, da ignorância. Né? E quando é que ele perdeu o direito de fazer isso? Quando Jesus Cristo ressuscitou e disse: meus queridos, quem manda agora nos céus e na terra sou eu. Não foi o que ele disse? Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Nações, ok? Então, o ponto é o seguinte: desde que Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou e subiu aos céus e mandou o Espírito Santo, as nações estão livres para ouvir o Evangelho. E é por isso que o Evangelho chegou aí em Angola, chegou aqui no Brasil e chegou em todos os confins da terra. Né? Por quê? Porque o diabo não pode impedir que o Evangelho seja pregado, proclamado. A prisão do diabo é uma prisão simbólica, não é uma prisão literal que você vai. Que prisão literal prende o diabo? Que tipo de grade, né? De ferro? Grade de bronze? O que vai. Grade de. Como é que era aquela que prendia o super-homem, né? Tem lá na ficção lá uma pedra lá que o super-homem fica fraco. Será que o diabo tem uma grade aí que enfraquece ele? Não existe isso. Qual é a corrente do que de titânio? Do que é a corrente que prende o diabo? É claro que não é literal. Não existe prisão literal para o diabo. Quando a Bíblia usa essas expressões, né? O abismo, lançou no abismo, fechou com chave, prendeu com corrente, né? Expressões simbólicas, não são literais, mas apontam para uma restrição. O Senhor restringindo o diabo de fazer algo que ele fazia e que não pode fazer mais. O quê? Enganar as nações. Hoje ele não pode impedir que o Evangelho conquiste pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Né? E glória a Deus por isso, porque o Senhor tem salvado os seus em toda a terra. Não diz que ele não pode nos acusar pessoalmente, que não pode nos tentar. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Que o diabo anda em derredor, né? Como um leão que ruge,
querendo nos devorar. Paulo diz que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, o diabo, os seus demônios estão por aí, estão nesse mundo, né? Eles foram expulsos do céu. Mas eles estão na terra, eles estão nesse mundo. Só que eles perderam, né? Como Paulo fala em Colossenses 2,15, eles foram despojados de alguns trunfos, de algumas armas que eles tinham. Quais as duas principais armas do inimigo? Enganar as nações e acusar o povo de Deus. Quando você lê Apocalipse 12, que descreve o momento em que o diabo é expulso do céu, essas duas coisas estão em destaque. Lá é dito que foi expulso o enganador de toda a terra. E diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Então, essas duas funções principais, o inimigo, né, Satanás, exerceu até que Jesus morreu na cruz e ressuscitou e subiu aos céus. Ele exerceu essas duas potestades, esses dois poderes, né? Enganar as nações e acusar o povo de Deus. Hoje, desde que Cristo se assentou lá à destra do Pai e disse, agora eu mando, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, o inimigo não pode mais nem enganar as nações, no sentido de mantê-las nas trevas, e nem impedir, nem acusar os crentes diante de Deus, porque eles já estão justificados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, professor. É uma grande alegria, porque hoje o Evangelho quase atingiu todos os continentes. A Ásia, por exemplo, a China também é um grande crescimento, mesmo que o sistema complica o comunismo, mas a fé reformada, porque muita gente quer fazer investigação sobre a fé reformada, porque a Ásia é dominada pelo hinduísmo, budismo, mas graças a Deus, muitos hoje estão a ouvir a palavra do Senhor. Isso é que nos anima. É provável que a maior igreja do mundo seja na China. Provavelmente a maior igreja do mundo hoje está na China. Recentemente, eu estava na Holanda fazendo meu doutorado, né? E eu fiz um curso com uma pessoa da China, um pastor, né? Da China, que estava fazendo comigo lá. E ele me falava de igrejas gigantes, enormes, mas nas casas. Porque eles não podem se reunir em templos, né? Eles não podem fazer construções, mas que as igrejas estão por lá, são as igrejas nas casas. Então, mesmo dentro da Coreia do Norte, tem cristão, em todo lugar do mundo tem cristão. E a razão é porque o inimigo não pode impedir, né? Porque o Senhor o derrotou na cruz do Calvário. Então, os irmãos precisam entender, né, que quando nós falamos a posição amilenista, ela é aqui, no meu entendimento, né, mais compreende a vitória de Cristo. A vitória de Cristo para hoje, não só para o porvir, não só para o futuro, né, mas para hoje. O que Cristo já tem hoje, o poder que ele dispõe hoje, né, para o seu povo ser testemunha do Evangelho em toda a terra. Ok. Muito obrigado, professor. A Bíblia é complexa, reverendo, em alguns capítulos, todavia entendemos, porque a nossa natureza realmente nos impede de compreender muitas coisas, porque a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela também clareia ensino sobre a salvação, sobre a nossa natureza pecaminosa. Professor, tem-se levantado uma questão muito grande sobre o livro de Daniel, capítulo 9, os versículos de 20 a 27, onde se fala das 7 semanas. Será que essa interpretação pode ser também simbólica ou literária? Necessariamente simbólica, porque nenhuma soma fecha. Nenhuma soma. Você pode pegar a calculadora mais perfeita que existe no mundo e você nunca vai conseguir fechar, né? Note que mesmo quem tenta interpretar mais literalmente, acaba sendo simbólico também. Por exemplo, o movimento dispensacional, o que eles fazem? Eles dizem que as primeiras 7 semanas aconteceram, né, lá até o retorno do cativeiro babilônico, depois as 62 semanas até a vinda de Cristo, mais ou menos lá pelo ano 30, né? Só que provavelmente Jesus não morreu no ano 30, isso é um erro de cálculo a respeito da data, mas enfim. E depois eles jogam a última semana para o fim dos tempos.
Então, ficou simbólico. Você jogou uma semana para frente, aleatoriamente. Você decidiu, não vai ser aqui, vai ser lá no futuro. Isso não é literal, isso é uma interpretação simbólica. Né? Então, ninguém consegue interpretar simbolicamente as 70 semanas de Daniel. Então, agora precisa ver qual simbolismo é mais consistente, na minha opinião, já que nenhuma interpretação é assim. Porque se fosse para ser literal, né, teria que ter acontecido lá no momento em que Jesus veio, né, e morreu, ressuscitou, 7 anos para frente, fim dos tempos. Jesus sobe ao céu e voltaria em 7 anos, acabou tudo. Né? Não aconteceu dessa maneira. Então, sabe qual é o problema de muitas interpretações? É que elas tentam corrigir o texto bíblico. Elas tentam corrigir. Querem forçar. Mas esse é o grande problema, né? Quando, por exemplo, lá no século XIX, né, aquele grupo que mais tarde viria a ser conhecido como os Adventistas do Sétimo Dia, quando o primeiro líder disse que Jesus voltaria em 1843, né, ele cravou a data, 1843 Jesus vai voltar, e o pessoal se reuniu em torno dele, e Jesus não veio, obviamente, o que o grupo fez depois? Se reuniu e reinterpretou e disse, não, é só um ano de errado, ele vai voltar no que vem, 1844. Né? E ficaram mais um ano esperando a volta de Cristo. Quem fez isso foi, né, a famosa Ellen White, que reinterpretou. Como ele também não veio em 1844, eles reinterpretaram a profecia e disseram, não, é porque ele foi purificar o santuário no céu. Né? Tudo foi só lá em cima no céu. Né? Então, é isso. Quando a pessoa não tem a coragem de dizer eu falei bobagem, eu interpretei errado, né? Ele tenta consertar a própria interpretação, mas, em última instância, ele está tentando consertar o próprio texto. Então, nenhuma interpretação de Daniel vai ser literal, não existe. Sempre vai ser simbólica de alguma forma. Muito obrigado. Realmente está conosco o professor Leandro, pastor presbiteriano, professor no Centro Presbiteriano, pós-graduação de Jamp, também professor na Universidade Mackenzie, no Seminário Presbiteriano. Quase estamos no fim, essa é a última pergunta. Professor, pode nos explicar o que é o estado intermediário? Claro, sem dúvida. Primeiro, a gente não pode confundir, quando a gente fala de estado intermediário, veja, é o que acontece depois da morte, né? Mas a gente não pode confundir com aquilo que no catolicismo frequentemente é chamado de estado intermediário. Porque no catolicismo, estado intermediário, o que é? É o purgatório. Porque ele é um estado intermediário entre o céu e o inferno, né? O purgatório. Não é isso que nós queremos falar por estado intermediário. Nós queremos que só existe céu e inferno, só esses dois lugares, não tem um meio termo. Mas na verdade, o que acontece entre o momento em que a pessoa morre e o momento em que ela ressuscita. Então, alguém morre hoje, mas vai ressuscitar só na volta de Cristo. Então, o que acontece nesse intervalo? Para onde vão as almas? Onde estão as almas dos que morreram? Então, é isso que a gente chama de estado intermediário, porque é o estado entre a morte do crente ou do ímpio, que seja, ele também tem um estado intermediário, né? Entre a morte da pessoa e a ressurreição dessa pessoa. Isso é estado intermediário. E a visão reformada, a visão, né, cristã conservadora, entende que justamente no estado intermediário, os crentes, as almas dos crentes estão no céu com Deus, com Cristo. Né? E as almas dos ímpios estão no inferno, ou aquilo que Jesus disse e chamou de Hades, né? O Hades, o inferno, estado de punição. Aquela parábola do rico e do Lázaro nos dá a ideia do estado intermediário, porque fala que o Lázaro estava num local, né, de descanso, refresco, né, tranquilidade, recompensa. Sua alma lá, né? E o rico, que foi um homem ímpio na sua vida, ele estava no Hades, no inferno, em tormentos. Então, isso que estado intermediário é isso aí. Uns estão no céu, né, no paraíso, vivendo, desfrutando do descanso, da recompensa, e outros estão já no Hades, no inferno, em punição. Mas nenhum dos dois está no destino eterno. Por isso que é estado intermediário, não é estado eterno. Porque o estado eterno só começa depois da ressurreição.
Só quando as pessoas ressuscitarem. Então, na volta de Cristo, todo mundo que está no paraíso retorna, suas almas retornam, e os seus corpos ressuscitam, e aí sim, né, ressuscitados, eles vão para o estado eterno, que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, né? A renovação dos céus e da terra. É uma expansão gigantesca do Éden, né? O novo céu e a nova terra. Por sua vez, os ímpios, as almas dos ímpios que estão agora no Hades ou no inferno, também voltam. É só ler Apocalipse 20 no juízo como as almas estão voltando, do Hades, inclusive, né? Estão voltando, ressuscitam para o juízo. E após o juízo vão para o lago de fogo. Né? Aí sim também o estado eterno. Então, o estado intermediário, céu ou inferno, somente almas estão nesses lugares. O estado eterno, novo céu e nova terra, ou lago de fogo. Para lá, as pessoas vão em corpo e alma. Ok. Muito obrigado, professor. Tenho aqui muitas perguntas. Estou para dizer que o professor ainda hoje tem um estudo com o reverendo Augusto Nicodemos, o tema a liberdade e o testemunho. Está mesmo ocupado, tem aqui muitas perguntas, mas nós estamos mesmo no fim. Professor, tem aqui um jovem, perguntou, o jovem Giovanni, Pastor Leandro, por onde começar a ensinar o assunto sobre escatologia para uma comunidade que pouco sabe sobre esse assunto? Olha, primeiro tem que se certificar que essa comunidade, esse grupo, já entende muito bem a salvação. Né? Tem que se certificar de que o conhecimento da doutrina da salvação, somente pela fé, somente em Cristo, está bem claro, bem estabelecido. Na sequência, se deve começar a notar, né, o ensino escatológico, não só lá em Apocalipse, mas tentar vê-lo nos evangelhos, né? Depois nas cartas, né, de Paulo, de Pedro, né, de João, e depois ir para o Apocalipse. Eu acho que essa sequência é a melhor. Né? Notar, então, o quanto escatologia não é só referente à segunda vinda de Jesus, mas o quanto é referente também à primeira vinda de Cristo. E tudo que já começou a se cumprir, começou a acontecer com a primeira vinda de Cristo. É importante que o pastor leia bons livros antes, para se preparar bem para isso. E eu recomendo, né, pelo menos 3 livros nesse sentido, né? Não sei qual é o acesso dos irmãos, mas imagino que consigam, né? Eu recomendo, por exemplo, se o irmão quiser conhecer, o meu comentário do Apocalipse não está pronto ainda, por isso que eu não posso recomendá-lo, né? Mas ele leva mais alguns meses aí para sair. Mas os irmãos conhecem o livro do William Hendrickson, né? Que é Mais que Vencedores, é um comentário de Apocalipse, bem resumido, mas 200 e poucas páginas, dá para entender muito bem o livro com esse comentário. Eu recomendo um livro sobre escatologia mesmo, que é aquele livro chamado A Bíblia e o Futuro, do autor Anthony Hoekema, ou Hoekema, né? Escreve Hoekema, Hoekema. E se puderem, eu recomendo também, aí mais para a escatologia da primeira vinda de Cristo, o meu livro, A Grande Batalha Escatológica, que é onde eu trabalho bastante com a escatologia da primeira vinda de Cristo, né? A Grande Batalha Escatológica, que é um dos livros que a gente doa, inclusive, para os alunos do Instituto Reformado. Muito obrigado, professor. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Esperamos que Deus continue a lhe abençoar nesse ministério. E também aguardamos este comentário sobre Apocalipse. E o professor pode passar uma mensagem encorajadora nesse período difícil em que o mundo, o que se ouve gritos de lágrima, morte. O professor pode passar uma mensagem e, por fim, depois o professor pode orar conosco. Claro, com certeza. Bom, o Senhor Jesus disse, né, que quando nós víssemos começar a acontecer essas coisas, esses sinais, que ele chamou de princípio das dores, ele disse o seguinte: vede, não vos assusteis, porque é necessário
que assim aconteça. Então, nós temos que ver essas coisas todas como necessárias do ponto de vista de Deus, do seu plano, do seu propósito. É claro que elas nos deixam preocupados, estarrecidos, mas, ao mesmo tempo, nós não devemos ficar assustados. Por quê? Porque o nosso Deus controla a história, porque o nosso Deus tem nas suas mãos, né, as rédeas do destino da humanidade, de toda a Terra. E ele está fazendo aquilo que ele planejou fazer, né? Então nós temos que, mais do que nunca, nos despertarmos para a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como cristãos nesse mundo, que é testemunhar de Cristo, que é falar dele para as outras pessoas. Não só falar, né, mas viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, para que outras pessoas possam ver que existem cristãos de fato, né? Cristãos que vivem a fé. Porque as pessoas enxergam mais os enganadores, né? Os enganadores aparecem muito mais. Então, os cristãos verdadeiros precisam mostrar com suas vidas, com suas palavras, mas acima de tudo com suas vidas, que existe fé verdadeira ainda neste mundo, uma fé humilde, uma fé verdadeira, uma fé que confia apenas em Cristo Jesus. Então, que a igreja de Angola, né, se sinta confortada pela presença do Espírito de Deus e que o Senhor use poderosamente a vida dos irmãos para testemunharem do Evangelho aí no país dos irmãos, nas cidades, nas igrejas, né? E é basicamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ok. Muito obrigado, professor. Esperamos do professor mais tema, porque o objetivo é mesmo para o crescimento da Igreja de Cristo aqui na Terra. E também agradecer a todos que nos acompanharam. Que Deus continue a abençoar a todos vós. E também não esquecemos de agradecer ao nosso jovem, que tem trabalhado muito, cartaz, o nosso jovem, Praia Lumanhula. Muito obrigado. Que Deus abençoe toda a tua família.